o Peterson para jogar a bola para ele. Marcos Paulo passa, tá marcado, ele joga por dentro, atenção, é pro Everton, jogou lá dentro da área. O goleiro veio e fez o pênalti. Pênalti do Christian para cima do Rian Lucas. Sai, vai o Rian, ele toca na bola primeiro o Rian, e aí vem o goleiro e faz o pênalti. Acho que nenhuma dúvida, né, Fábio? Não tem dúvida, Jaime, até porque a gente tá vendo aí novamente o replay. Autoriza o árbitro. Atenção, é Rian Lucas! Gol do Flamengo! Esperto na marcação lá o Wendel. Que bola! Atenção, chega outra vez o time do Flamengo. Verton ajeitou para trás! Gol do Flamengo! O Flamengo faz 2-0, 2-0 para cima do Vozão. Que jogada bem trabalhada, que gol bonito do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagel TV na área. Galera, no vídeo de hoje eu vou ter que falar sobre essa contusão mais do que bizarra que sofreu o Varela, mesmo o Varela sem entrar em campo. Vou explicar melhor essa situação para vocês. Em relação a Ayrton Lucas, o Flamengo já bateu o martelo e vai oferecer para o time de Moscou em torno de 30 milhões de reais para contar em definitivo aí com o nosso lateral esquerdo. Em relação à nossa base, estamos classificados para a final da Copa do Brasil Sub-20. Então não é só no profissional que a gente tira onda na Copa do Brasil, a gente vai atualizar para vocês também a situação da Outsider e é lógico, a gente vai falar sobre finanças rubro-negras, né? Somente com sócio torcedor e também com bilheteria, até o 9º mês desse ano, a gente arrecadou em torno ali de 150 milhões de reais. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vou falar agora para vocês uma situação muito bizarra, irmão. Eu não acreditei sobre a informação ali, não acreditar entre aspas, né? Que o Mauro César passou em relação à lesão do Varela nessa final ali contra o Corinthians. E eu vou te explicar por quê. O Mauro César explanou essa situação. Vocês lembram de um vídeo que o Varela estava já descendo pro vestiário do Flamengo, aí parou para ver o Rodinei bater o pênalti nessa final contra o Corinthians. Nessa hora ali, saiu o gol, ele deu uma arrancada, saiu correndo em direção ao Rodinei, já sentiu a coxa, mas ele não parou, ele continuou correndo, sentiu mais a coxa e viu que realmente ele teve uma lesão na hora de comemorar o gol do Rodinei. Os médicos do Flamengo falaram, se ele continua ali, ele ia ter a lesão muito mais grave. Só para vocês terem uma ideia. Essa lesão que ele já está, são de 40 a 60 dias para poder ser curado. E tem a Copa do Mundo aí batendo na porta. Então ele periga de não ir para a Copa do Mundo, porque comemorou o gol do Rodinei de uma forma assim totalmente explosiva. E aí causou a contusão. A gente sabe, né? Jogador precisa aquecer para poder jogar. E ele foi jogar sem aquecer, né? Quis entrar em campo ali desesperado, correndo. Eu nunca vi esse tipo de lesão. Lesão por comemoração. Essa aí foi bem bizarra mesmo. Queria saber a sua opinião. Já viram alguma contusão assim? Lembram de alguma contusão bizarra parecida com essa? Então, coloca aqui nos comentários pra gente fazer aquela resenha esperta. E realmente fiquei surpreso aí como foi essa lesão do Varela. E nação rubro-negra, uma ótima notícia. Flamengo está em mais uma final da Copa do Brasil, mas dessa vez é com a nossa base, a base que nunca nos decepciona. Na data de ontem, o Flamengo enfrentou o Ceará pela segunda vez, partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Para quem não sabe, o primeiro jogo aqui na Gávea foi 0-0. E aí a gente tinha uma missão difícil de jogar fora de casa contra o Ceará e passar para a final da Copa do Brasil, porque com certeza o Ceará iria dar a vida dentro de campo. E foi o que aconteceu. O Flamengo estava ali tentando, mas no final do jogo o placar foi de 2-0 para o time do Flamengo, com gols do Rian Lucas, ótimo jogador, meu pai sempre falou dele, falou muito bem dele, ele vem mostrando aí o porquê que ele era elogiado pelo meu pai, está jogando muita bola, e também pelo Everton, camisa número 8. Aos 31 minutos, o Rian Lucas, ele sofreu um pênalti do goleiro. Foi lá e converteu, bateu muito bem, bola para um lado, goleiro para o outro, 1-0 o time do Flamengo, batido pelo Rian Lucas. E aí no segundo tempo, mais ou menos uns 20 minutos, e esse segundo gol nasceu de uma boa triangulação que o Flamengo fez ali pela parte direita da zaga adversária. E aí
A bola foi rolada para trás, o Everton pegou de chapa, bateu bonito no cantinho, na bochecha da rede, e o Flamengo fez 2-0, passou para a final da Copa do Brasil Sub-20, que vai ser jogada dia 12 do 11, ok? Dia 12 do 11, a partida vai ser jogada a final da Copa do Brasil, e o Palmeiras vai jogar hoje contra o Internacional para decidir quem será o nosso adversário nessas finais. Mas como eu já tinha falado há um tempo atrás, o favoritismo está todo pro lado do Palmeiras. Até porque o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 2-0. Então, provavelmente, dia 12 do 11, Flamengo versus Palmeiras na final da Copa do Brasil Sub-20. Estou muito feliz, queria saber a sua opinião, por favor, coloque nos comentários, porque daqui a pouco a gente vai poder ver essas joias jogando pelo time profissional rubro-negro, assim como está sendo com o João Gomes e também com o Matheus França. São duas joias assim fantásticas que a gente está lapidando no time profissional. E agora, nação, falando sobre a nossa parte financeira, mais especificamente sobre o valor que a gente já arrecadou nesse primeiro trimestre com bilheteria e também com sócio-torcedor. Lembrando para vocês que o Flamengo tem em caixa em torno de 150 milhões de reais para usar como capital de giro, né? Um dinheiro ali que a gente precisa ter à mão na hora, aquele fundo de emergência, para se a gente precisar fazer alguma coisa ali, a gente tem dinheiro em caixa, não precisa pegar dinheiro emprestado. Então o Flamengo tá com dinheiro em caixa e ainda esses números aí que são impressionantes, né? Em torno de 150 milhões, especificamente 143 milhões de reais até o terceiro trimestre desse ano. Então a gente conta aí os 9 primeiros meses do ano, a gente arrecadou um valor bem grande. E ainda vai entrar essa bilheteria aí da final da Copa do Brasil, que vai com certeza elevar esse patamar aí para um patamar muito maior. Se a gente pegar e dividir certinho, dá em torno ali de 50 milhões de reais desse valor aí de bilheteria e também de sócio-torcedor a cada 3 meses, né? Então, se a gente colocar mais ou menos esse cálculo, a gente vai chegar no final do ano com bilheteria e também com o programa de sócio-torcedor com quase 200 milhões de reais. Então, é um valor muito bom para vocês verem, que muita gente pergunta, de onde vem o dinheiro do Flamengo? O dinheiro do Flamengo, conforme eu sempre falo, é uma pizza fatiada. Cada fatia de pizza ali corresponde a uma receita do Flamengo. Tá? É um pedaço, exemplo, 20% é de sócio-torcedor e bilheteria, outros 20% é patrocinador, outros 30% são cotas de TV e por aí vai. Tem venda de jogadores, tem várias situações. De venda de jogadores, a gente ainda tem para pagar 250 milhões de reais. E a gente tem para receber de jogadores mais ou menos 100 milhões de reais, dando um déficit de mais ou menos 150 milhões em relação à compra de jogadores. Isso muito por causa do Everton Cebolinha. Mas a gente sabe a qualidade do jogador, sabe que ele está se adaptando e o melhor, a gente está com a parte financeira sadia e totalmente ali tranquila, que não vai dar prejuízo igual dá para outros clubes, né? Que se endividam, compram os jogadores e depois não tem como pagar, como já foi o caso do Flamengo há um tempo atrás. E nação rubro-negra atualizando a situação do Ayrton Lucas, que segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo vai fazer uma proposta para comprar o jogador diante ali do Spartak de Moscou, de mais ou menos o valor que eu tinha falado para vocês há um tempo atrás. Vocês lembram? Que eu falei que o Flamengo não era mais obrigado a comprar o Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas não tinha batido a meta de jogos. E caso ele tivesse batido a meta de jogos, o Flamengo teria que pagar em torno de 9 milhões de euros, que daria mais ou menos 45 milhões de reais para comprar o Ayrton Lucas. Agora a situação é a seguinte, segundo o Júlio Miguel Neto, o Flamengo vai oferecer 6 milhões de euros, que é exatamente o valor que eu falei que eu ofereceria para a compra dele. Dá em torno de 30 milhões de reais esses 6 milhões de euros. Para mim tá de bom tamanho, segundo o próprio jornalista. Ele já está acertado as bases salariais com o time do Flamengo, já acertou também o tempo de contrato, que será de mais ou menos 4 anos. É um jogador de 25 anos, um jogador excelente, ótimo no lateral esquerdo. E eu fico muito feliz caso o Spartak aceite essa proposta, né? Um descontão aí de 15 milhões de reais, mais ou menos. 9 milhões de euros daria 45 milhões. Então, é isso, galera. Proposta vai ser enviada. O Flamengo já bateu um martelo em relação ao valor que vai oferecer ali para o Spartak. Provavelmente não vai ser uma negociação fácil, porque o Spartak cedeu o jogador para o Flamengo de forma gratuita. E aí o Spartak quer alguma compensação financeira, já que ele não bateu ali a meta. Para mim, 6 milhões de euros tá bom. Vamos ver o que o Spartak de Moscou vai falar, até porque a vontade do jogador já está bastante explícita, que é continuar vestindo o manto sagrado rubro-negro. E aí, nação, vocês fariam essa proposta também? Aumentariam? Diminuiriam? Qual é a proposta que vocês fariam para a compra aí do Ayrton Lucas? Por favor, coloque nos comentários a sua opinião sobre essa negociação e também o valor, se vocês quiserem colocar aí, que vocês ofereceriam pelo nosso lateral esquerdo. Lembrando que
que o Felipe Luiz está ali no processo de encerramento da carreira, né? Então a gente precisa de bom lateral esquerdo e para mim o Ayrton Lucas é esse cara. E na nação rubro-negra, agora atualizando a situação ali da Outsider, né? Muitos torcedores não conseguiram viajar por essa agência de turismo, né? A agência de turismo, ela acionou a Latam na justiça, tá? Então tá esse imbróglio aí. Em relação à devolução do dinheiro, segundo atualizações, os torcedores estão ali tendo que esperar em torno de 30 dias para que se resolva essa situação em alguns casos. Em outros casos, os torcedores já foram reembolsados. Então, galera, a situação ali ficou realmente traumática para alguns torcedores, né? A Outsider, ela era patrocinadora oficial do Flamengo, então passou muita confiança para todos os torcedores poderem fechar os pacotes e viajarem tranquilos. E aí a Outsider soube alguns dias antes que a empresa aérea que elas tinham contratado, que era ali unida à Latam, ela não pôde fazer esses voos. A ANAC até falou que em relação a isso tinha que ser uma empresa nacional, mas a Outsider ele tentou fazer de tudo, conseguiu ainda fretar voo com a Azul, fretar voo com a Gol e mandar os torcedores para o estádio em forma segura ali e tranquila. Só que outros torcedores não conseguiram viajar. Esses torcedores, alguns já receberam reembolso e outros vão ter que aguardar esses 30 dias aí para poderem receber o reembolso. Triste a situação, porque mexe com a paixão dos torcedores, e espero que a Outsider resolva isso de forma mais rápida possível e que os torcedores ali tenham a sua indenização, se quiserem, né, entrar na justiça, ou se quiserem somente receber, que eles consigam ter êxito no que querem, porque não pode, né, o torcedor ali pagar e ficar nesse prejuízo danado, né? Imagina a dor de cabeça pro cara que já gastou um dinheirão e não pôde ver o Flamengo na final da Libertadores. Então que se resolva tudo mais rápido e tá nesse pé aí. Agora a Outsider tá processando, entrou na justiça ali contra a Latam. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!